A minha convidada desta semana é Júlia Pinheiro. Eu nem sei como é que hei de definir a minha convidada, a rainha da televisão, não sei. Comunicadora, jornalista, é um ícone, uma referência. Não sei se sentes confortável com estes epítetos todos. Eu adoro epítetos. Gostas destes epítetos? Adoro epítetos. Sentes bem com este epíteto de rainha da televisão? Adoro os epítetos, adoro a adjetivação, Sim. adoro tudo. Venha mais. Conhece o Maluco Beleza? Estás Sei perfeitamente. confortável com este... Completamente, podes perguntar o que tu quiseres. Muito bem. Eu te respondo ou não. Claro, essa é a premissa do Maluco Beleza. Exatamente. Eu Ou mãe sinto- dar uma volta ou não. Mas eu adoro quando isso acontece. Exatamente. Para eu me sentir à vontade o suficiente para fazer as perguntas. Eu confesso-te uma coisa: eu não tenho perguntas. Isto pode ser de enorme irresponsabilidade. Eu estou a ouvir isto como é que porquê, Marco? Porque possivelmente tens isso ligado aí dentro. Ok. Pode ser uma Não, de enorme. vais fazer uma conversa, não vais fazer uma entrevista. Sim, mas repara, eu podia de alguma forma preparar-me e saber mais coisas sobre ti e ter aqui armadilhado, mas eu acho que isso não era justo, por um lado. Porque eu acho que a premissa, como digo, é uma conversa e nós, quando conversamos, não temos nada preparado. Aí vou fazer estas perguntas, eu sei isto sobre a vida da. Tira a espontaneidade. Eu sei algumas coisas de ti, se calhar do senso comum, sei o que é que algumas coisas que já fizeste, que eu assisti enquanto telespectador. Até fizeste um programa comigo. Até fiz um programa contigo. Exatamente. Vamos falar sobre isso também. Exatamente. Claro que temos que falar sobre isso. Saltei contigo. Saltaste comigo, mãos dadas. Saltei contigo de mãos dadas para dentro da água, de uma Foi. prancha de 5 metros. E quando verdade. cheguei lá abaixo, abri o sofá de banho e fiquei com uma série de coisas de fora. Pois foi, isso aconteceu. Foi só uma série de duas coisas que se teve. Sabes que esse programa, o Splash, foi, no meu caso, vou já começar assim. Exatamente. Porque Começa bem. é que eu aceitei o teu convite? Eu devo dizer que eu ponderei Muito, imagino que sim. Ponderei muito. Porque, por um lado, eu tinha. Tu fizeste um convite direto. Ui, queres apresentar comigo um programa assim? E só esse voto de confiança merece um sim. Ai, muito obrigada. Pelo respeito que tinha, e que Tinhas. tenho. Depois de ter saltado contigo, por respeito. Então, eu, entre aspas, eu tinha que dizer que sim. Eu não podia dizer que não um convite a Júlia Pinheiro. E depois, o programa, efetivamente, tinha uma. Estou aqui a repetir a palavra premissa, mas tinha uma premissa muito interessante que era. Independentemente de tudo o resto, em que se explorava um bocadinho o lado dramático de algumas histórias, não é? E haver ali pessoas com condições, digamos, especiais que a tornavam ainda mais dramática, assim, apelativo. Mas isso são as regras da televisão. Havia uma premissa muito interessante que era a autossuperação, não é? A superação do medo. Não é qualquer pessoa que salta. Havia gente que saltava lá dos 10 metros. Coisas que eu era incapaz de fazer. Só ir lá acima e ficávamos com vertigens. Incapaz. Não podemos esquecer que o José Castelo Branco, a borboleta, o saltou núfar, vestido de cisne e queria saltar, lembras-te da teia lá de cima. Louco. E saltaria, porque ele era efetivamente muito corajoso. E é, não é? A pergunta te faço diretamente. Sim, faz. O Splash funcionou ou não funcionou? Funcionou porque à época, portanto, estávamos a combater, se não estou em erro, uma Casa dos Segredos, se não estou em erro. Já não tenho bem certo. E, portanto, teve um desempenho que, não dando para liderarmos completamente em cima do nosso concorrente direto, que era a TVI, fazia um excelente share para a noite da SIC. Portanto, embora fosse uma aposta feita no sentido de vamos lá e vamos de frente e vamos tentar completamente ganhar o jogo, também sabíamos, é muito difícil ganhar um reality. É muito, muito difícil. Então, se estiver bem feito, é mesmo muito difícil. Sabíamos que era um bocadinho desigual em termos de proposta televisiva. Mas o Splash tinha uma coisa que eu adoro e que vai sendo cada vez mais rara em televisão, que é, tinha uma escala, uma grandeza de produção, tinha um dispositivo de proposta de luz, de meios técnicos. Aquilo era um milagre, lembras-te? Nós chegávamos lá às 2, não chegávamos às 2, mas pronto, às 4 ou 5 e até à 1 aquilo era uma piscina. Efetivamente uma piscina, as pessoas estavam lá a fazer. Os velhotes a fazer. Exatamente, a fazer aquafitness, hidroginástica. E depois, de repente, entrava uma equipa imensa de gente da televisão que passava cabos por tudo quanto era sítio. E estávamos num contexto de água
Super perigoso. E montávamos um programa para a noite. E aquilo tinha de facto era um bocado, de alguma forma, liudesco. Depois tinha aquilo, nós sempre tentámos, não sei se fomos sempre bem conseguido, mas tentávamos fazer uns números aquáticos pelo meio. Tinha de facto uma componente de espetáculo, entretenimento que eu adorei. E portanto eu acho que o programa cumpriu os seus objetivos, que foi efetivamente conseguir bons números. Nós tínhamos 30% de share, se não estou em erro. À época, hoje tudo é diferente. Nós fizemos o Splash há quanto tempo? 4 anos? 4 anos. 4 anos, para aí. Hoje tu já não fazes esses números à noite em nenhuma das televisões. Por quê? Porque, entretanto, o consumo de televisão alterou-se completamente. E dissipou-se, não é? Fragmentou-se completamente. Sim. Fragmentou-se e hoje é muito difícil tu atingires estes números. Muito, muito difícil. É quase impossível. Porque, mas foi há 4 anos. Foi há 4 anos. Foi ontem. Foi ontem, foi há 10 minutos. Mas era previsível. Aliás, um dia destes, eu serei uma relíquia e tu, porque já estás aqui num contexto digital, estás numa outra pista, serás tu o rei da cocada. Não sei. O rei da cocada com uma barba medonha. Há miúdos que não têm sequer barba, que têm um following. Nem pelos nas pernas. Nem pelos nas pernas, nem pelos em lado nenhum. Completamente imberbes e que têm um following assustador no seu quarto a fazer comentários para jogos. O jogo mudou. Mas é curioso tu fazeres essa análise, porque a análise que tu fazes é uma análise de uma diretora. Yes. E o que te interessa tem muita informação. Resultados, números. Claro. Porque muita gente apelidou o programa de telelixo. Os teus seguidores. Sobretudo os meus seguidores. Exatamente. Os teus seguidores foram cáusticos. Fizeram juízos sobre a tua anuência a participar no projeto. Eu ia vendo, eu ia espreitando. E foram injustos. É perfeitamente normal que tu tenhas o desejo, o interesse de participar numa coisa mais mainstream. Tu não tens de estar sempre enfiado na toca e ser o alternativo constante. Mesmo o alternativo pode sair da toca de vez em quando. Aliás, foi esse um dos argumentos com que eu te convenci. Ai, sai daí, vem para aqui, vem brincar com os grandes. Vai para o sol e anda a brincar com os crescidos. Sabes que eu compreendo de alguma forma como é que eles interpretaram o que aconteceu. Portanto, tu fazes aquele programa que era para um grande público, que tinha histórias de vida e pessoas com problemas e tudo mais, e puxava a lágrima e tudo mais. Porque eu em tempos eu também fui uma maldita. Tu gostas de ser uma maldito. E eu em tempos fui uma maldita. Já ninguém se lembra. Não, eu lembro-me. Vou já atacar com esta. Era a única pergunta que eu tinha preparada para ti. Sim. Porquê é que não voltamos a fazer a noite à má língua? Porque existem pessoas como o Rui Unas. Não, calma. Não era essa a pergunta que eu ia fazer. Então. A pergunta é: há uma grande parte do meu público que tem 20 anos que nem sequer sabe que existia uma coisa chamada Noite da Má Língua, que era um programa muito à frente do seu tempo, uma espécie de o mais parecido agora que poderá existir, mas que não tem nada a ver, porque não são as mesmas pessoas. Com todo o respeito que as pessoas estão lá, é o eixo do mal. Tem nada a ver. Nós éramos muito mais politicamente incorretos, cáusticos, sarcásticos fora. E terroristas. Vocês eram muito terroristas. O programa mítico dos early days da SIC. Não eram bem early days, já tinham. Não, tínhamos 3 anos, 4 anos. E então a pergunta que te faço é: a Júlia Pinheiro, daquela altura, a terrorista, a cáustica, a temida, alguma vez suspeitaria que na sua vida iria ser apresentadora exatamente e rodar 180 graus no seu trabalho, não é? Público, e apresentar o programa que é o mais mainstream que pode existir? Estamos a falar do programa da manhã, daytime. Tinha a certeza, meu amigo. Tinhas a certeza que isso iria acontecer? Com certeza. Mas como é óbvio. Tinhas a certeza porquê? Porque era um objetivo teu? É a evolução natural? É a evolução natural. Que tu repara. Tu quer dizer que eu poderei um dia apresentar o programa da manhã? Sim, podes. No digital. No digital, claro. Não sei, noutro suporte qualquer. Não, é claro que sim. Tu repara, a televisão é um negócio. É um negócio muito confinado, tem regras muito, muito próprias. Nós temos um orçamento, temos que o cumprir, temos que o executar. E não há capacidade económica. As pessoas têm sempre uma análise da televisão que eu acho que é muito engraçada, mas que está muito distante da realidade, que é quase uma questão romântica. E vocês todos, que são também artistas do meio, têm todos ainda um bocadinho fazem essa mitificação que nós vamos fazer o projeto que nós queremos. Já perdi isso, vamos ser pragmáticos. Já pensei assim. Claro que já pensaste assim. Todos nós pensamos. Eu percebi muito cedo
Eu tive uma vantagem em relação a algumas pessoas que começaram comigo na altura. Eu já tinha 30 anos. Eu comecei muito tarde a fazer televisão. Tu começaste, tinhas pai 10 anos. Tinhas 10 anos, pronto. E vocês eram todos muito miúdos. E vocês ainda estavam muito na fase da genica de um determinado gajo. Eu já tinha 30. Já era mãe, casada. Já tinha feito uma carreira, não era uma carreira, mas tinha tido um percurso na rádio muito, muito, muito satisfatório, muito que me tinha dado muito prazer. E, portanto, já tinha feito muitas coisas. E, portanto, quando chego ali, eu percebo exatamente as regras do jogo. E tive a sorte de ir sempre interagindo com pessoas, com profissionais mais crescidos, mais velhos, e perceber o raciocínio que estava subjacente. Embora os primeiros anos da SIC tenham sido a coisa mais maravilhosa, foi a verdadeira intoxicação. Não era preciso beber, nem fumar nada, mas estava a dar naqueles corredores e apanhávamos a maior moca da vida, porque era inebriante, absolutamente inebriante. Vocês sabiam que estavam a fazer uma coisa realmente marcante e nova e era a primeira, sabes? E começaram histórica. É histórica. E começaram uma coisa do início, foi um projeto todo do início. E depois com o sucesso que veio galopante, não é? Exatamente. E depois tínhamos de facto toda a gente, a determinada altura ninguém queria ir para casa. Ir para casa era um sacrifício, era aquela coisa, vamos ficar todos juntos porque juntos é que estamos bem. Foram dias maravilhosos. Os 5 primeiros anos de SIC são avassaladores de cumplicidade, de envolvimento. Mas eu, que nessa altura já tinha 35 e já tinha feito a Noite à Má Língua, que já tinha percebido, por exemplo, que a Noite à Má Língua era um projeto muito difícil de manter no tempo, porque a determinada altura, embora aquilo fosse completamente um bocadinho desalinhado e todo feito em cima de uma determinada espontaneidade, aquilo tinha um alinhamento, aquilo tinha uma formatação e, portanto, a determinada altura nós, nas nossas discussões, já nos conhecíamos um bocadinho uns aos outros. Portanto, já não havia tanta espontaneidade, já não havia tanta graça. Eles não escreviam, eu era a pivô, o Miguel Esteves Cardoso, o Rui Zinca, o Manuel Serrão e a Rita. O Manuel Serrão, o Rui e o Miguel escreviam. Eu e a Rita não era ad lib, exatamente. Embora eu depois tivesse que manter a ordem, porque era eu que mandava, digamos, as tropas. Mas a determinada altura aquilo já se tornou um bocadinho previsível e eu percebi rapidamente. Eu um dia destes tenho que sair este programa vai acabar e vai aparecer outra coisa qualquer que pode não ser tão borderline como este foi. Até porque a Noite à Má Língua começou por ser um programa de culto e acabou um programa popular. E isso já era um sinal. Já é um sinal. O sinal está qualquer coisa. Está na mainstream. Exatamente. Bom, a seguir veio outro programa que eu também gostei muito. Esse então completamente maldito e completamente. Acho que ninguém tem memória. Que era uma coisa que se chamava Os Filhos da Nação. Eu tenho uma vaga memória disso. E foi também extraordinário, porque era um programa completamente alucinado. Tínhamos meios fantásticos que eram possíveis à época. Fizemos coisas extraordinárias. Desde uma descida de extraterrestres na Serra do Monte Junto e conseguimos convencer uma localidade, uma localidade inteira. Era um bocadinho como a Guerra dos Mundos, estás a ver? Sim. Fizemos coisas loucas, todas completamente validadas pelo Rangel, que quanto mais loucos nós fôssemos, mais ele achava fantástico. Nós conseguimos uma coisa notável que foi, à beira das autárquicas, mandámos um repórter com uma câmara oculta, inscrevia-se no mesmo dia em todos os partidos. E ele inscreveu-se em todos os partidos. Registámos tudo. E depois, nesse dia, no CDS-PP, foi logo convidado para integrar as listas das autárquicas. Sim. É assim, o meu amigo assina e olha, já está. Desculpe, quer ir para que junta de freguesia? Extraordinário. E depois, mais tarde, portanto, aquilo era tudo editado. No dia em que aquilo ia para o ar, mandávamos o nosso repórter ir ter com o líder da força política em questão, dessa altura era o Manuel Botelho, dizer: é possível que quem se inscreva no CDS-PP, achaste que nessa altura era só CDS, no CDS. Não, impossível, alguma vez. Desculpe, mas que loucura! Então veja aqui, se faz favor. Pronto, era isto um bocadinho, eram uns apanhados muito bem armadilhados, muito. Nós fizemos, correu logo mal o primeiro, nós fizemos uma manifestação de louras. Eu lembro-me, eu já sei qual é. Exatamente. E virámos toda a gente contra nós. Todos os nossos colegas ficaram. Isso chegou a ser notícia? Foi notícias? Foi toda noticiado. a gente foi lá, Exato. até a própria SIC. Exatamente. Portanto, a partir daí ficámos odiados. Pronto. Dentro da própria estação. Dentro da própria estação. Eu nunca mais vi um frame daquele programa, acho que nem está no arquivo. Bom, resultado. Eu, fazendo esse. E percebendo, eu estava muito atento ao que eram as tendências no resto do mundo. Havia um programa que não tinhas nenhum cargo de direção na altura? Na altura não, mas já estava a preparar-me nessa altura. Porquê? E isto tem a ver com outro lado de uma pergunta que tu ainda não fizeste, que é: porquê que eu,
que não tenho nenhuma beleza particular, que não sou a mulher mais bonita do mundo, que tenho uma voz de apito, que pronto, não tenho nenhuma daquelas componentes que esta indústria obriga, consigo vencer e estar nesta indústria. São as cunhas. E ainda por cima também não tinha. Portanto, o que é que havia? Havia a capacidade, uma empatia que eu consigo estabelecer com o público, a capacidade de comunicação, o envolvimento, pronto, essas matérias. Mas eu sabia que, passada a frescura ali até aos 40, eu tinha que me desembrulhar, porque de seguida viria de novo uma fornada de beldades que te retirariam do lugar, que diria, eu viria um dia que chegava um diretor e dizia: bem, a Júlia é porreira, é ótima, ela aguenta tudo e mais alguma coisa, mas por amor de Deus, tem umas rugas, tem ali uma barriga que se nota que ainda teve gêmeos e tal, essas coisas todas. Portanto, eu comecei muito rapidamente e muito cedo a pensar: a beleza não me vai defender até muito tarde. Portanto, eu tenho que... não era maluca beleza, era só à procura da beleza. E, portanto, eu tenho que me preparar para ir para trás. E, portanto, há um momento... Para trás das câmaras, para trás, ou seja, para vir para outra zona do negócio. E a mim fascinava-me muito o lado todo da indústria ela própria. Portanto, fazer apresentação fixe, fantástico, formatar ótimo, não tem problema nenhum, mas eu queria perceber o resto. Queria perceber as lógicas das escolhas que se fazem, como é que o negócio se organizava, como é que os processos todos de produção se executavam. E, portanto, muito rapidamente eu acho que... E gostaste disso? Porque esse é o lado muito. mais... Não, gostei imenso. Porque... Como é que eu faço esta pergunta de uma forma... Não, faz à vontade. Isso é chatice. Não é ao contrário. Não é uma questão de ser chatice. Então. Eu acho que tem que se jogar sujo às vezes. Tem que sujo no sentido em que tu sabes que às vezes tens que dar lixo, porque as pessoas gostam de lixo. Eu não concordo nada contigo. Não concordo nada contigo. Agora não concordo nada contigo. Agora podemos dizer, o que é o lixo? Isso é de uma simplificação mental. Mas às vezes não te fica bem, barbudo, não te fica bem. Por favor, quero ver a contestação. A contestação é simples. A televisão, principalmente a televisão privada, que é o que eu há anos faço, eu tive na RTP 4 meses, para mim são mais ou menos 2 segundos, porque entrei e saí. A televisão pública tem uma obrigação, é outra coisa. Agora, a televisão privada é um negócio. É um negócio que tem que render, que tem que bater as continhas certas, tem que pagar ordenados às pessoas e que ainda tem que satisfazer os acionistas. Quando recebemos essa coisa extraordinária, que é um alvar, há uma licença de emissão, não é? Portanto, quando ocupamos um espaço no éter, que é um bem público, portanto, no espaço artesiano, temos um mandato, mas aquele mandato, desde que nós o compramos, façamos o compromisso e se cumpra tudo aquilo que eticamente é necessário, depois o negócio pode ser gerido como nós entendemos. E aquilo que nós aferimos com o tempo, são as audiências que nos dão essas informações, o que nós constatamos é que as pessoas reagem melhor ou pior a determinado tipo de propostas. E aquelas que têm maior volume são aquelas que nós escolhemos. Agora, é lixo? Não. A televisão retrata sempre aquilo que é a realidade. Mas às vezes isto é aquela questão de que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Até que ponto é que aquilo que nós podemos dar, nós televisão, vocês programadores, também pode condicionar o gosto das pessoas. Não sei se me estou a fazer entender. Perfeitamente, mas é sempre ao contrário. Tu lanças uma proposta, lanças um programa. Eles não pegam. Não pegam, tu mudas, pões outro. Até que percebes qual é aquele que está a dar, que as pessoas aderiram. Então, é isso que nós fazemos. Há pouco escrúpulo, o único escrúpulo que existe é o resultado. Mas isso não é um escrúpulo, isso é uma condição. Porque aquilo é um negócio, tem que ter resultados. Sim. Não é? Como é que se fazem os negócios? Tu tens aqui o teu cantinho porque... Não, aqui o meu único escrúpulo, quais são as minhas únicas condições aqui? Ter uma conversa interessante com pessoas que eu quero conversar, com quem eu quero. Mas eu também posso ter isso. Mas muitas vezes, se calhar, conversaste com pessoas ou abordaste determinados temas ou alguns conteúdos que tu tens consciência que não é o melhor produto. Eu sei que isto é questionável, o que é o melhor produto, mas sabes que as pessoas vão gostar. Não, nunca em momento nenhum da minha vida. Exatamente, nunca em momento nenhum da minha vida já longa na televisão eu tive
a sensação de ter ultrapassado um limite qualquer que para mim fosse eticamente reprovável. Ou que fosse, eu já fiz programas dos quais não gostava. Normal. Pronto, é normal. Todos já fizemos coisas que não gostávamos. Mas nunca passei nenhum limite, mas juro por Deus, nunca passei nenhum limite de alguma coisa que eu achasse que estava a ser violentada e que estava a não cumprir os meus escrúpulos. Podes não cumprir os teus gostos, são coisas completamente diferentes. Eu já fiz muitos programas dos quais não te orgulhas particularmente. Não orgulho-me de todos, porque fiz com muito empenho e muito profissionalismo. Sim, agora, se calhar não era o que me apetecia ver, se calhar eu como espectador não vejo, mas eu não trabalho para mim. E esse é o problema de vocês todos. É que vocês querem. Vocês todos querem fazer o vosso programa. Não. O programa que vocês querem ver depois. Eu tenho. A antena eu não é minha. Eu já passei por isso, Julia. Eu já te vi muito doente. Já estive muito em Tiveste muito em baixo, tivemos de te dar medicação. Não cheguei aí, mas devia ter tomado medicação. Ou seja, eu não tenho nenhum problema com isso, porque eu sei as regras do negócio. Portanto, o que é que os números nos dizem? Que o público deseja este e este conteúdo. Ok? Vamos fazer este então, para ti, uma boa televisão é aquela que corresponde às necessidades, às expectativas, às expectativas, claro, dos meus clientes. O que é que são os espectadores? Os meus clientes. Portanto, e quem não quiser, vai ver outra coisa qualquer, muda de canal. E não há, entre aspas, porque não há, de facto, a obrigação. A obrigação, fazemos Calma, não concluí. Não concluí. Diga. A obrigação de. Aqui vou usar aquelas palavras fáceis, eu sei que é simplificar muito a questão, mas de. Vamos aqui educar um pouco o público. Vamos dar-lhes aqui outro tipo de. Não. Vamos lá ver. Confundir completamente as coisas. Quem tem? Nós todos temos obrigações de serviço público, que, por exemplo, nas privadas é largamente cumprido na informação. Há alguns espaços que se fazem, que por exemplo, podemos fazer a novela, por exemplo. A novela é um bem cultural. É um bem cultural. Estamos a contribuir para o aparecimento de argumentistas, da indústria, de atores, de realização, de técnicos. Portanto, isso é serviço público. E depois fazemos outras coisas. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Nós temos que ter um xadrez de programação e de propostas para as pessoas que elas vão escolhendo, que elas vão gerindo em função daquilo que é o seu gosto lá em casa, se gostam ou não. E a fragmentação que há pouco falavas, Julia? Isso é outra questão. Isso é o tempo. Isso é o tempo. Isso é a nossa conjuntura atual. Sim, a conjuntura atual é outra coisa. É outra coisa na medida em que há uma coisa chamada internet, há uma coisa chamada outras plataformas, outros canais, o cabo. Portanto, a conjuntura é completamente diferente, o que permite escolha, não é? Exatamente. E uma televisão generalista e privada como a SIC. Tem que pensar nisso. Pensa muito nisso. Não faz outra coisa se não pensar nisso. Como é que pode combater isso? Assim não vão lá, porque vocês estão. Mas não vamos lá porque nós vamos lá todos os dias. Vamos lá todos os dias, pagamos as contas todos os dias. Nós o que estamos a fazer neste momento, todos. E quando aqui estou a falar das televisões generalistas, portanto, aquelas que se chamam as free-to-air, não é? Portanto, aquelas que toda a gente tem em casa, liga à televisão e tem. A caixa, não tem caixa, essas coisas todas. Portanto, o que nós estamos todos a tentar é arranjar propostas que sejam ainda apetecíveis e competitivas e que, sobretudo, dentro daquilo que é a lógica do negócio, não nos arruinem. Nós não temos hoje a capacidade económica que tínhamos no passado para se calhar fazer enormes programas de entretenimento, coisas extraordinárias que metiam, sei lá, muitas pessoas. Cada vez vai ser mais difícil. Porquê? Porque o negócio fragmentou-se também na sua origem, que é a receita. O guito. E como o guito agora está em muitos sítios e cada vez mais a desviar-se para outras plataformas como o digital e outras que são... Existem... Hoje os anunciantes têm milhares de formas de comunicar com o seu público e de uma maneira mais cirúrgica do que se calhar trabalhar connosco. Portanto, aquilo que era de antes, a nossa mina de ouro, que era o break, hoje temos que o gerir de outra forma, nós temos que ter outra fórmula, uma palavra muito bonita que se usa agora, abordar o paradigma do negócio de outra maneira. E é isso que estamos a fazer. Agora, se vamos sobreviver ou não, iremos sobreviver enquanto o público quiser. Enquanto houver público para nos ver. Eu acho que ainda há muito público para nos ver. Sim, sem dúvida. Portanto, estaremos cá. Depois, tudo o que está a aparecer à volta é ótimo, é bem-vindo, vai ter com toda a certeza contributos para nós. Nós vamos beber ao lado digital. O digital vamos correr em pistas paralelas e há de haver um dia em que estamos todos no mesmo sítio, que é aqui.
Sim, sim, sim. Aqui. Está cada vez mais. Nós já estamos aqui. Portanto, a televisão que se faz hoje e aquela que se fará no futuro tem a ver com isto. Tem a ver com isto. Este é o nosso. A portabilidade. A portabilidade e é a chave. Aqui está a chave. No dia em que nós conseguimos fazer com que tudo aquilo que passa no digital dê dinheiro para todos, porque ainda não dá, ainda não é remunerado o suficiente. Eu sei. Eu sei, Júlia. Saberás muito melhor do que eu. Eu também já vou sabendo. Estamos todos num mundo perfeito e maravilhoso. Eu não queria que esta conversa se entrasse só na televisão. Até eu acho que é uma grande seca para as pessoas. Isto vai dar pano para mangas nos comentários. E assim que não é, assim que é uma merda, assim que é só lixo, a televisão é uma porcaria. Pronto. Não é. É igual às outras. Sim. E não, desculpa, é melhor. Ok, fica-te bem esse. Não, porque eu estou completamente à vontade. Eu fiz. Já trabalhaste em todas? Eu trabalhei em todas, fiz realities, fui a primeira pessoa. Imagina, fui a primeira pessoa a ser convidada para fazer o Big Brother. Portanto, estou na boa, não tenho nenhum problema. As pessoas esquecem-se disso. Exatamente. Na televisão, as pessoas têm uma memória, assim como na política, como na vida em geral, as pessoas têm memória curta. Não têm. Na televisão, as pessoas esquecem-se rapidamente do que é que fizeste. Para já, a televisão tem uma coisa. É voraz. Chata, que é essa voracidade que tu vales tanto quanto o teu último share. Não concordo nada também contigo. Eu sinto muito isso, sabes? Não é as pessoas esquecem-se muito rapidamente daquilo que já fizeste. Pessoas? Estás a falar do público ou estás a falar dos protagonistas da indústria? Não, o público em geral, sabes? O público tem uma relação apaixonada com a televisão que é maravilhosa, que é quase o Sporting Benfica. Somos de uns ou somos de outros, gostamos mais daquilo, defendemos. Isso é fantástico das coisas. É a paixão que os move eles lá em casa e que nos faz mover a nós. Mas há quem se lembre, há quem não se lembra. Nós somos só uma fórmula de entretenimento. Nós somos uma caixa de ressonância ao fim do dia em casa das pessoas. E não somos mais do que isso. É verdade. E é bom que quem está do lado das câmaras tenha isso em mente. Mas o que eu já senti isso. Em que se estás a fazer um determinado programa que não tenha sucesso ou que não corresponda. O sucesso é muito relativo. Eu sei, Júlia, eu sei, mas isto explica às pessoas o que é isso. A reação imediata é julgar imediatamente a pessoa que está a apresentar um determinado programa e misturar as coisas. Este programa não vale nada, logo quem apresenta não vale nada. Independentemente de ter feito já no seu currículo, há muito essa associação, Júlia. Mas isso é uma análise, de volta a dizer, simplista das coisas, não tem. E pronto, que tem a ver com o público poderá achar o que quiser. Eu tenho muito respeito pelo que eles acham. De resto, tu passas a vida Tu respondes e vês. Eu não. Mas estás atenta. Não, onde é que eu leio o público? Nos números, eu leio o público nas audiências, eu leio o público. Mas muitas vezes as pessoas vêm para criticar e não gostam. Tens essa noção também. Mas isso é bem irrelevante. Pois, no final do dia, quantas são as visualizações ao público? O que interessa é que tu olhes para as audiências. O que é que são as audiências? São a projeção de um estudo de mercado que é feito diariamente de quem esteve e quem não esteve, e em que sítio esteve, e que idade tem, e a que classe social pertence, ou económica pertence, e são essas informações que nos interessam. Se depois recebo 500 de comentários no Facebook a dizer que não gostaram, que sou uma bosta, ou que sou extraordinária, fixe, tiro daí qualquer coisa, mas não me aflige. Esse juízo não me aflige, e não devia afligir-vos a vocês todos. Eu falo com este mar um bocado maternal, vocês são todos mais novos do que eu, e eu já trabalhei com quase todos, falta-me só 2 ou 3. E portanto, isso vocês projetam-se muito nisso. Eu tenho muito respeito pelo que as pessoas pensam, mas tenho a minha própria opinião e tenho, sobretudo, fontes de informação que me permitem avaliar de outra maneira, porque nós somos da indústria. O público não é. O público é apenas as pessoas que estão lá em casa e que veem a nossa profissão da tal forma romântica e apaixonada e distante. E portanto, o juiz, obrigada, gostam, não gostam. Eu não sei se é assim tão distante quanto isso. Eu não sei. Eu sei. Não duvido. Porque tu és a Júlia Pinheiro. E eu sei. Não, tenho muito respeito pelo público, pelas pessoas pensam, com toda a certeza, e temos de estar sempre muito atentos àquilo que nos dizem. E hoje no Facebook, esta proximidade que temos no Facebook, possibilita de facto uma proximidade que não tínhamos no passado. Mas existem outros elementos de frição daquilo que estamos a fazer. Porque nós começámos, ainda antes aqui de oficialmente começar a conversa, tu és de facto amada, há muita gente que gosta muito de ti. Espero bem que sim. Sim. Mas há muita gente que detesta e que expressa esse sentimento. Eu vou-te dizer uma coisa, não faço a menor ideia. Porquê?
Não faço ideia. Eu acho que tenho uma imagem muito autoritária. Dura, austera. Não sei acho que como tenho opiniões muito, muito marcadas sobre as coisas, ou seja, não sou acéfala, não tenho medo, não me retraio, não tenho problema de um conflito. Portanto, eu tenho uma atitude assertiva. E a assertividade. Isso incomoda? Eu acho que sim. Assim, às vezes, principalmente nas mulheres. As mulheres muito combativas. São as mulheres que. Não. Nas mulheres estou a dizer. Há homens, por exemplo, que não gostam. É aquela ali a falar alto e não sei o quê e tal, e que tem mania, nem sequer é boa zona, nem mostra as pernas, tem mamas. Estou a falar do quê? E, portanto, eu percebo isto, mas eu espero nunca ter tido um gesto no ar. Espero nunca na minha vida ter feito qualquer coisa em que eu fui desagradável, deselegante, que eu não estivesse à altura das circunstâncias que estavam a ser colocadas no momento em que estou com alguém. Eu espero que isso nunca tenha acontecido. Se calhar aconteceu, mas não me lembro, nem nunca recebi nenhuma crítica nesse sentido. Portanto, tem a ver com o meu tom, tem a ver com a minha atitude. Eu, quando chego. Cheguei, estou cá. Olhem para mim. E há pessoas que não gostam disto. E pronto, eu percebo que é assim, como eu não gostaria de outras Nem coisas. Nunca tentaste de forma alguma suavizar um bocadinho essa imagem ou trabalhá-la? Porque tu és uma mulher da televisão, sabes que a imagem é tudo. Sabes Sim, mas eu tenho um código que é o meu código. É o código da minha existência como pessoa, como indivíduo, como mulher, como cidadã, que é a verdade. E não acredito em figuras que são construídas para serem polidas e apresentadas ao público. Porque isso o público fareja. Apanha logo ali onde é que estão as nossas fragilidades, porque estamos a contar uma mentira. Montámos um cenário, montámos um personagem. E a televisão, nos termos em que tu e eu a fazemos, que é diretos, grande proximidade com as pessoas, então eu que estou todos os dias no ar há tantos anos, eu não posso estar a ser uma coisa um dia, depois esqueço-me do guião do dia anterior e no dia seguinte sou outra coisa. Não, portanto, eu sou isto, quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Mas é engraçado dizer isso, porque a televisão enquanto produto é muitas vezes mentira, não é? No sentido em que não, basta parecer. Não concordo nada contigo. Basta parecer... eu tenho que fazer um workshop contigo. Não, mas eu tenho uma visão. Como é que. Por exemplo, tu quando às vezes basta pôres uma musiquinha mais dramática para. Estás a mentir. Se calhar a situação não é tão dramática e tu sabes, pões a musiquinha mais dramática, depois um slow motion, estás a mentir. Não. Estás a mentir. Não estou nada a mentir. Estou a potenciar um momento que vai fazer com que aquela verdade passe melhor. Porquê é que eu te convidei, Bolas? Porquê é que eu te convidei? Vamos continuar? Ou seja, estás a entregar melhor o teu produto. Sim, mas isso quê? É um eufemismo para mentir. Não, mas eu acho que estás a mentir em quê? O momento pode ser dramático. A história daquela pessoa deixa de ser verdade. Sabes que a televisão, o audiovisual é altamente. Se a pessoa dominar minimamente as técnicas do audiovisual, de edição. Mas tu não queres ir para monja budista? Não. Uma coisa qualquer. Não estás na profissão errada. Eu acho que não. Eu acho que não estou na. Porquê é que estou na profissão errada? Porque essa ideia, tu tens uma ideia de verdade, ou tu diabolizas o meio em que trabalhas. Isso é esquisitíssimo. Se tu se calhar precisas de uma intervenção psiquiátrica, uma coisa qualquer. Já fiz essa terapia. Já fiz esse tratamento, foi um bocadinho frio. Não. Porque eu sei, eu não gosto de sentir-me enganado, sabes? Eu às vezes topo que, isto acontece, repara, que acontece no cinema. No cinema também acontece isso. É que é ficção pura. Toma lá aqui esta musiquinha, aqui é para chorar. Aqui é para ter medo. Aqui é para. Eu não vou falar de alguns filmes em que tu entraste. Olha aqui o grande plano. Olha aqui o grande plano, já sei o que vai acontecer. Não vou entrar por aí. Mas eu sou apenas ator. Eu sou apenas o entregador da pizza. Não sou eu que faço a pizza. Só entrega a pizza. Ok. Eu quero parecer que depois desta conversa não vou fazer a novela. E vou fazer a nova novela da. E vais, com certeza, vais fazer muito bem, que tu fazes muito bem. E vou-me divertir imenso. E tenho a certeza que sim. Porque apesar de eu ter esta. Eu já me desiludi muito com a televisão. Mas já percebi que sim, estou a sentir aí um amor torturado. Ela traiu-te, arranjou outro. Porque eu acho que a televisão é de facto muito, muito voraz, como disseste. E eu já me desiludi, já me desiludi, mas agora tenho eu sei, aquilo que tu
aquilo que tu percebeste logo aos 30 anos, quando entraste, eu percebi muito mais tarde, aos 40. Pronto, os homens não são tão espertos. Mas é verdade. É verdade, és um bocadinho, se calhar, não sei se. Portanto, eu agora sei perfeitamente, porque eu quando comecei a fazer televisão, tinha de facto uma imagem, um ideal de televisão. Vou mudar aqui o mundo, vou mudar a televisão, vou fazer uma coisa que seja. E tinha muita paixão. Mas isso é bom, essa paixão, eu adoro. Essa genica que os miúdos trazem, que tu trouxeste, que outros trouxeram, é fantástica, porque é transformadora em alguma coisa. Sim. E obriga-nos a nós, os mais velhos, e que somos hoje decisoras, a correr riscos que se calhar nem nos lembraríamos. Fixe, boa! Agora, não diabolizes o meio. Mas eu se calhar expressei-me mal. Eu já não. Uma tristeza. Sim, certeza que não pode vir a febre aí, a caipirinha. A mágoa já foi. Eu já fiquei magoado com a televisão, confesso. Eu digo isto assim de uma forma muito generalizada, não há ninguém em particular. Com a televisão, com o meio. Eu já fiz as pazes com o meio. Eu sei perfeitamente o que é suposto eu fazer na televisão e quais são as regras do jogo. Eu acho que isso é que é importante. Sim, completamente. Temos a lucidez e a inteligência para jogar o jogo dentro dos limites que são impostos. E sempre que pudermos, saltarmos a cerca. Exatamente. Que é o que eu faço. E com brio. É para fazer? Sim, senhor. Vou fazê-lo com brio. Claro. Portanto, e até me vou divertir. E até me pagam no final. Fixe. Bom negócio. Ponto. Portanto, não há aqui esta mágoa, já senti, esta desilusão. Se calhar não estou a dizer isto com um sorriso, que me é característico, mas porque falo disto com alguma tristeza. Fez muito pela à volta da boca. Eu gostaria que a televisão fosse outra coisa. É por isso que, por exemplo, um projeto como este não faz sentido, porque não cabe. Não cabe. E digo isto sem nenhuma mágoa. E eu digo isto assim, com toda a certeza. Pronto. Não cabe. E eu digo isto sem nenhuma mágoa. Porque é assim. É assim, não sou eu que vou mudar. Infelizmente existe uma coisa chamada internet que me permite fazer isto. Claro. Há 20 anos não havia. E cada vez mais existirão projetos destes e cada vez mais a tecnologia vai permitir que se façam coisas ainda mais extraordinárias, com custos. O grande problema da televisão é que é muito cara. Portanto, a televisão, a manobra toda, a linha de montagem industrial é muito cara. Nós não temos. Eu só quando me tornei, quando passei para o Clube dos Crescidos e me tornei diretora e comecei a frequentar outros fóruns, é que tive a noção realmente do que isto custa tudo. É muito, muito caro. Fazemos televisão com qualidade, com profissionalismo, com qualidade de broadcast, não é? Portanto, para emitirmos lá para casa, é caríssima. E depois sofremos da escala do nosso país, não é? Exatamente, que não permite outra coisa. Portanto, depois tudo isto repercute naquilo que é receita e por aí fora. Eu não vou dar uma lição de gestão aqui às pessoas, coitadas, não têm que levar uma lição de gestão sobre televisão. Mas é assim, estas novas tecnologias, estes novos dispositivos e isto que eu estou aqui contigo, encantada a ver e fantástico, porque isto é execuível. E mesmo assim, se calhar é caro. E se calhar daqui a algum tempo ainda vai ser mais barato. E, portanto, não tenho dúvida. Eu sou uma espécie de. Tu és o paladino. Estás a ver os bandeirantes? Tu és o profeta. Esta barba bíblica. Não podes vir de toga branca, uma coisa assim. Eu tenho aquela imagem dos bandeirantes do Brasil. És um bocadinho. Estavam lá a desbravar a mata. Eu sou esse tipo. Tu és o profeta, tu és o. Não quero. Quanto muito sou o Lorde. Eu sou o Lorde e tu és a rainha. Vamos fazer aqui uma pausazinha na conversa. Vamos, agora é que vem a febre. Não vem a febre. Nem uma chouriça, malheira. Fogo. Eu vou aqui falar de um carro que eu gostaria de. Porque há uma coisa chamada Sand Virtual. Eu tenho sempre muita dificuldade em colocar isto. Poker face. Okay. Bom, sabes que eu estive a olhar para ti e eu por acaso sei o carro que conduzes, que já ouvi estacionado. És um metodiço. És um e eu escolheria um outro carro para ti que tem a ver com o teu perfil, o teu perfil de profissional. Muito obrigado. Porque tu és um todo-terreno. Sem dúvida. Eu sou absolutamente todo-terreno. Eu não sei se te revês, porque já fizeste tudo, já fizeste jornalismo. Jornalismo puro e duro. E estás no entretenimento puro e duro. E já o teu range, portanto, eu sou mulher para qualquer trilho. Por qualquer trilho, justamente. E então, tem riachos também? Como? Riachos. E riachos também. Portanto, sim, piscinas. E então, aqui no standvirtual.com eu encontrei um carro. Standvirtual.com. Ok. Foi a Júlia que disse, não fui eu. Stand virtual. E com voz de rádio, ainda por cima. Eu escolhi. Banana. Por acaso, o carro que não engana. O carro que está em destaque na página dos Jeeps é este aqui. Eu não sei se gostas deste. O destaque que o seu carro merece. E tu conheces uma mulher destacada. Gosto, acho giro. Eu estou entre este aqui. Este Jeep, que é um Jeep que é de quando? Acho que é recente, é 2015, tem 9 meses. E tem este aspecto. É fixe. É um Jeep para todo terreno. Se bem que eu não há uma outra alternativa, mas eu não sei se te sentirias ofendida por este aqui, porque naquele está. Que é este aqui, que tem
É um buggy? Pá, é de 1954. Oh, que graça, gosto mais deste. É mais isto? É mais Pronto, isto. eu não quero de forma alguma chamar-te antiga. Goldie. Mas este tem se calhar é mais É o isto. Meari. É o Meari. Não é. Não isto é um Meari. Jeep Willys CJ. É um Willys. Olha, Tu não me digas isso. é o que está aqui. Quanto custa? Ainda vais comprar isto. Quanto custa? 29.800 não posso. euros. Queria dar um ao meu marido, mas não posso. Eu Sempre nunca ouvi caro. falar neste carro. Nunca ouviste? És tão novo. Ouve lá. Os O que é que tem Willys. este carro? O que é que Este tem um carro, Willys? os Willys. Tens alguma história de um Willys que queiras Não, o Willys é partilhar? um carro mítico, porque era um dos carros utilizados em vários conflitos armados, digamos assim. Isto era um é um carro de veículo, guerra, sim, é sim, um sim. veículo usado pelas Forças Armadas em vários pontos do mundo, acho que na Segunda Guerra Mundial e mais tarde numa série de sítios. E depois. São os Willys, exato. Exatamente. E depois foram muito utilizados, principalmente na altura em que ainda havia as colónias e tudo mais. Eram carros que eram muito utilizados em Angola, Moçambique e por aí Ok. fora. E, portanto, o meu marido, sabes que é angolano, não é? Sim. O senhor é completamente. Está deslocado. Ele vive em Lisboa, mas está com visita em Holanda. Sério? E de vez em quando fala nos Willys. E eu estou Olha. farta de andar à procura de uma, não é? Eu não queria assim um com cor de cueca. Mas podes mudar. Podes Este mudar. tem cor de cueca. Este tem um cor mas, de sim. mas eu tenho que lhe oferecer um Willys. Eu espero que ele não veja isto. Portanto, está aqui, vais ao stand virtual. Mas 29.000 euros não dá. Está aqui. Não Mas olha dá. aqui, isto tem 10 km. Como é que é possível? Quilómetros 10? Tem 10 km, impossível. Tem muitos pneus. Tem muitos pneus, isto tem pneus que nunca mais acaba. Tem pneus à esquerda, à direita, com capota, sem capota. Desculpa, mas este Willys é um Willys pijaminha. Até tem, não, este tem graça é quando tem assim um ar. Sabes como é Sim, que é? rough. Batido, Exato, bateu. batido e tal, batido. Gostava. Pronto, olha. É o standvirtual.com. Standvirtual.com. Obrigado. E dissemos isto várias vezes. As pessoas do standvirtual.com estão a bater palminhas. Podem mas, mandar olha, no carro. podem- Tens uma ligação à África por aí? Já agora, sabes que eu sou. Tu és As completamente. pessoas associam-me. Deixa-me aqui só esclarecer as pessoas. Se esclarece. Eu fui dos primeiros na televisão e tal a assumir que gostava de Kizomba, muito antes de Kizomba estar na moda. Eu agora eu ouço outras coisas. Eu não sou só o homem da Kizomba. Ouço outros estilos musicais completamente. Desde ópera, gosto de ópera. Eu também. Vou de propósito às vezes. São caros? Não. São caros por acaso. Depois Não. dizes Outros Londres, com todo o respeito, mas temos Bom, uma sala voltando muito à pequenina. Kizomba. Mas, portanto, tem esta ligação à África, mas não, eu ouço outros estilos. Não, eu tenho um marido africano. Mas como é que isso depois se expressa lá em casa? Grandes Kizombas lá em casa? Não, isto expressa-se lá em casa com uma nostalgia e uma saudade imensa que o meu marido tem. Expressa-se numa constante. Nós somos aculturados. Ok. Vivemos muito em função daquilo que se vai passando por lá. Temos amigos, temos relações, há muita proximidade com uma série de pessoas que nos mantêm ligados. Tu vais a Angola? Vamos a Angola com alguma frequência e há 2 anos fizemos uma viagem que foi uma viagem para nós do ponto de vista familiar muito importante, porque pela primeira vez eu já tinha ido com o meu marido várias vezes, eu já tinha ido sozinha, mas o meu marido quis muito levar os filhos a conhecer a terra do pai. Ok. E eles odiaram. Eu só conheço o Rui Pego Júnior, e ele odiou, a Quer sério. dizer, eles não odiaram, mas o pai tinha. Então, sabes o quê? O apelo da terra, Embelezaram. o apelo da terra, vais tanto, sentir o apelo da terra. Exatamente, embelezaram tanto que eles chegaram lá e pronto, Luanda é uma cidade ótima, simpática, mas não era a cidade dourada da infância do pai. Da recordação Sim, dele. sim. Pronto, eu mesmo que. Eu gostaria sempre de Luanda. A África tem um lado desconcertante e desgrenhado que eu gosto. E portanto, Luanda é uma cidade muito engraçada desse ponto de vista. Agora toda a gente, todos os angolanos que me estão a ouvir vão ficar zangados comigo. Mas não é a cidade mais bonita da África. Pois. Há outras. E de Angola também. Angola, portanto, eu acho uma puto mais bonito. Ai, agora os moçambicanos. Agora está divórcio. Portanto, temos esta proximidade. Portanto, eu não cozinho pratos angolanos, não sei. Não fazer. danças Kizomba? Danço Kizomba, muito razoável. Eu pagava para ver tu a dançar Kizomba com o Rui. Estás a brincar? Não, o meu marido não dança grande coisa. Ele também Nem um semba? Não. Dá-lhe ali um bocadinho. Mas eu acho imensa graça aquilo tudo. Vou lá com muito prazer. Tanto a última vez foi há 2 anos e pronto, e temos este lado muito marcado. Ele é de resto um apaixonado pela. Eu acho sempre que ele me vai tentar arrastar a reforma para lá e nessa altura tenho que ter um Willys cor de cueca. Pensa já nisso. Exatamente. É neste carro que vais ter que andar em Luanda. E agora, esta situação
Tu acompanhas isto Muito. Tens uma posição pública sobre isso? Ou que te apeteça? Eu julgo que estamos todos conscientes que aquele é um regime político desequilibrado, que um dia se equilibrará. Tu és a rainha dos eufemismos. Não és a rainha dos eufemismos. Que existe uma grande desigualdade social. Um país de uma enorme riqueza que tem gente a viver muito mal. Custa muito quando lá vou ver as assimetrias todas, exatamente aquelas imensas favelas onde não há saneamento básico. Fiquei horrorizada no outro dia quando vi umas imagens da morgue. Em Sim, eu vi como eles tratavam como estavam portanto, a tratar. Não havia refrigeração para acomodar os cadáveres. É feito na rua. É feito na rua. Fiquei horrorizada com aquilo. E depois sei de muitas outras coisas que todos sabemos, não é? Que todos sabemos. Aconteceu uma coisa interessante ontem. Portanto, aqueles 15 presos que tinham sido condenados por um delito de opinião, que é uma coisa que supostamente já não deve acontecer numa democracia, e Angola parece que é uma democracia. Do nada foram libertados. E, portanto, isto pode ser um sinal de qualquer coisa, não sei. Agora aqui reservo-me e espero para ver. Júlia Pinheiro. Rui Miguel. É isso. Olha, vou fazer-te esta pergunta. Faz. Eu tenho que fazer esta pergunta. Faz. Eu estava naquela se fazer isso. Porque eu não quero ser. Lá está, sensacionalista. A questão do Rui Pego. Do meu filho. Do teu filho e da assolução recente da sua homossexualidade. Deixa-me só fazer. Já agora aqui um manifesto de intenções, não sei se é assim que se diz. Para mim, a homossexualidade é uma característica como, sei lá, a cor dos olhos ou do cabelo. Então, porquê é que me estás a fazer a pergunta? Não, a minha questão era esta. És homofóbico? Não. Então para que estás a fazer a pergunta? Não. A minha questão se perguntaste alguma coisa sobre a heterossexualidade das minhas filhas. Tu já tens resposta para isso. Mas a minha pergunta é esta. Sem querer personalizar demasiado, se bem que pronto, está inerente à pergunta. É um tempo fixe este, apesar de tudo, se fosse há 20 anos ou 30, para que essa assunção aconteça, não é? De uma forma tranquila. Apesar de, e aqui é que está, esta que é a questão. Eu sei que o Rui teve uma frase, eu não acompanhei o processo, mas sei que ele disse qualquer coisa que gosta de meninos, uma coisa assim. E pegaram nisso. Há um caso, acho que depois qualquer coisa em tribunal, depois. Ou isso está um bocadinho em segredo de. Vou dizer-te uma coisa. Isto não me interessa nada discutir. Então não. Porque a vida privada dos meus filhos é a vida privada dos meus filhos. E o meu filho é igual às minhas filhas. E portanto, tu não perguntaste se as minhas filhas tinham namorado, se não tinham namorado, se estavam apaixonadas, se não estavam apaixonadas. Quiseste ir buscar aquilo que suscitou a curiosidade do público sobre uma coisa que é uma condição. Sim, mas eu não ia por aí. Intrínseca. Portanto, eu não tenho nada para dizer sobre isso. Mas esta questão de. Eu sei não que tenho muito tempo. nada para dizer sobre isso mesmo. Ok, também não vou explorar muito. Então eu só vou fazer aqui um monólogo. Pronto. Então não vais dizer nada. Não vais dizer nada. Não vais dizer nada. Ficha. Não, a questão é que eu sei que durante muito tempo, pelo menos tive essa sensação que quiseste sempre proteger o Rui. Podias ter de alguma forma o empurrado porque ele tem talentos de comunicação e de. Eu acho que ele está, obviamente, fadado a fazer qualquer coisa ligada à comunicação. E tu podias ter, de alguma forma, o empurrado para aí. Eu acho que sempre quiseste o proteger um bocado. Não, eu nunca quis é que ele trabalhasse no mesmo sítio que eu. Não é numa questão do meio. Não. A única preocupação que eu e o pai tivemos estes anos todos foi que ele não trabalhasse no mesmo sítio que nós, que era para jamais, em tempo algum, existisse uma cabecinha que dissesse aquela criatura vingou numa determinada atividade porque tinha a comida dos pais. Porque isso é a pior coisa que se pode dizer a uma pessoa que ainda por cima tem talento. Então não é uma questão de exposição. Não, nada. Eu só não quero é ter que ser chefe dele. Não, e o pai também. Pudeste dar o caso o contrário. Um dia, exatamente. Quem sabe, das voltas com a mundo. De resto, não tenho mais nada. Mas repara, a forma o que ele disse, se ele fosse uma pessoa sem. Mas isso é as condições do nosso negócio, tudo aquilo como é que nós... pegaram na frase gosto de meninos? Eu posso dizer agora, gosto de meninas. Se eu disser isto, cá está. Ninguém se chateia. Claro. E só porque fui. Entendes? Sim, entendo.
Se calhar não abordei isto da forma correta. Peço desculpa, não queria de forma alguma estar. Não, Rui, eu não tenho nenhuma declaração apaixonada para fazer sobre isso. Nem queria. A não mas ser eu acho que é profundamente injusto, sabes? É profundamente injusto. Mas, Rui, de novo, são as regras do jogo. Quem está no meio, que tem uma amplificação muito grande, tudo aquilo que diz, ganha um eco estúpido. Passado 3 dias, já não tem eco nenhum. Pronto, já está, já foi, já passou. Portanto, não há mais história, não há nenhuma mágoa, mas antes e pelo o facto de contrário. estarmos aqui a falar é mais um ecozinho. Exatamente, estás a declinar uma coisa que não tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma. Rigorosamente mas nenhuma. em certa medida eu acho que até é importante sublinharmos a estupidez de se dar um eco para isso. Não serei eu que farei isso. Então faço eu aqui um monólogo. Tu. Eu acho que é uma estupidez dar-se um ego e fazer-se esse aproveitamento mediático de uma frase que foi feita num determinado contexto e depois estarem a fazer uma acusação foi pronunciada a palavra pedofilia. Eu não vou sequer comentar. Como é que é possível? Pronto, não tens de comentar, tu agora a fazer o meu monólogo. Faz. Eu percebo que tens que reservar em relação a esta matéria. Mas é inconcebível. Pronto, tu podias querer. Não. Não é aqui seguramente. Não é aqui não é só isso. Eu não dou mais amplificações a questões espúrias, questões que para mim não têm condição de discussão. Portanto, não vou alongar-me sobre o assunto. Estamos todos fantásticos e maravilhosos, somos uma família que se ama muito entre si e eu respeito aqueles que os meus filhos amam, mais nada. Ok, já agora as tuas 2 filhas são heterossexuais. São heterossexuais. São muito heterossexuais. São umas meninas adoráveis. Bom, agora ficou aqui um ambiente estranho. Não fico olhada. Eu não queria de forma alguma. Miguel, por amor de Deus. Atirei isto assim um bocadinho. Eu sei que tu tinhas que passar por lá. Eu sei. Sim, mas acredita que eu estava naquela. Como é que eu faço, não faço? Lá está, eu não quis preparar isto. E se calhar fui muito trapalhão na forma como abordei a questão, porque não pensei. Aliás, devo dizer que eu queria convidar o Rui já há algum tempo e não o fiz agora, justamente para não pensar que é um aproveitamento. Eu acho que é uma. Entendes? Ele está ótimo. O meu filho é um O teu filho é o maior. Exatamente. Não é o maior que o pequenito. Não é pequenito. Eu gosto bem dele, devo dizer. Exatamente. Um dia virá cá. Seguramente. Bom, Júlia, eu tenho aqui várias perguntas. E isto estamos agora já na reta final, de pessoas que isto vai dar sempre mote para outras conversas, porque as perguntas acabam por puxar outros assuntos. Portanto, gente que apoia o Maluco Beleza e que fez questão em fazer-te perguntas. Isso portanto, é muito gentil, mesmo que sejam difíceis. Não sei se são difíceis, acho que não são difíceis. Deixa-me aqui fazer um refresh e vamos a isto. Espera aí. Ok. Então, Maria pergunta. Bom, esta chegou agora, foi há 1 hora, portanto eu não tinha lido. Mas qual o conselho / mensagem que a Júlia acha mais importante dar aos filhos? E o que é que faz a Júlia orgulhosa dos filhos? A verdade. Sempre a verdade. Júlia. Sempre a tu verdade. És a mulher verdadeira, exatamente. O conselho que eu dou sempre aos meus filhos tem a ver com fazer escolhas que nos preencham, que nos façam felizes, que sejam, quando fazem essa escolha, que sejam consequentes com ela. Agora que são adultos, naturalmente. Sim. Estamos a falar de gente crescida. O Rui tem 27 e elas vão fazer 23 muito brevemente. Portanto, esses são os meus conselhos. E arrisquem, aventurem-se. Eu sou os filhos são para o mundo. Os filhos são para andar. Não são teus. Não são meus. E, portanto, não sou nem excessivamente autoritária, nem muito controladora. Portanto, para a frente, testar, descobrir o caminho. Estou cá para ajudar, claro, mas arrisquem. E esse teu modus vivendi que aconselhas? Chama-lhe assim modus vivendi? Estou a lhe dar com um latim muito poderoso. Tu descobriste isto há quanto tempo? Porque isto às vezes descobrimos tarde. Estás tu a falar dos teus filhos agora. Agora tivemos aqui uma situação de espelho. Pois, se calhar. Que idade tens os teus filhos? 9 e 5. Meu amigo. Isso pois é. Ainda é tão bom.
É a fase romântica. Quando eles chegarem à adolescência, telefona-me. Ui, mas olha que vou mesmo telefonar. Telefona-me. Esta fase é ótima. Se bem que eu sinto a responsabilidade, naturalmente. Sim, mas a adolescência não estás bem a ver. Nunca somos os melhores pais do mundo. Não consigo. Isso é absolutamente improvável. Nós somos o que podemos ser. Isso é outra coisa que eu também aprendi. Nós somos e tu durante algum tempo culpabilizaste? Sim, nós culpabilizamos por tudo. Então nós, as mulheres, mais do que somos criadas assim. Nós temos sempre culpa de qualquer coisa, porque não fizemos bem o jantar, porque não chegámos, porque não fizemos, porque não estivemos, porque há sempre uma culpa. Eu fui muito marcada por isso na forma como fui educada. Filha única, também eu. Exatamente. Na margem sul. Temos muita coisa em comum, Júlia. Na margem sul, embora tu morasses lá mais para os arrebaldes. Sim. É a minha do centro. Exatamente. Almada era outra coisa. E portanto, isso está-te inculcado, parece-te. Mas hoje já não. Hoje também estou apaziguada com aquilo que podem ter sido os meus erros, ou enfim, aquilo que fizemos, bem ou mal. Tenho uns filhos maravilhosos e tenho, sobretudo, tenho 3 pessoas adultas que são interlocutores válidos, são pares na discussão, na inteligência, na abordagem das coisas. Já porque fizeste o meu trabalho. Exatamente. Quando isso acontece, agora eu não posso fazer o resto. Agora eles têm que ir descobrir o que é a vida, não é? E às vezes nas esquinas da vida há maus encontros. E aí eu espero ter dado as ferramentas para eles desarmadilharem esse acidente. Mas nós temos que errar na vida para chegar lá a qualquer coisa como deve ser, não é? Portanto, deixa ver. Eu estou bem. E eles também, neste momento também. Luís Rafael Coelho pergunta: Good afternoon, Your Grace, Lord Unas and Queen of Television, Júlia Pinheiro. Agora em português a pergunta: Júlia, se não trabalhasses na televisão, sim, em que área gostarias de ter trabalhado? Era arqueóloga. Isso é uma pergunta curiosa, não fazia ideia. Arqueóloga? Sim. Estudaste para isso? Não. Não, mas era o meu sonho até aos 15, era ser arqueóloga e investigadora na área, na investigação histórica. Mas é curioso que o jornalismo tem um bocadinho de arqueologia, não é? Tem, completamente. Sim, estava completamente. Ainda andei durante algum tempo, fui arqueóloga amadora, digamos assim, fazia parte lá de um grupinho que existia em Almada, que era o Centro de Arqueologia de Almada, que acho que ainda existe até hoje, que tinha um apoio da Câmara e tudo. Éramos muito miúdos, eu tinha 12 ou 13, os outros tinham 18. Vestir a Lara Croft, sabes quem é a Lara Croft? Eu não sei quem é a Lara Croft, mas vais levar um estaladão nessa barba, tu ficas com a barba na testa. Vestem essas coisas. Estou vestida a Lara Croft, calçõezinhos. Não era tão sexy. Não era tão sexy. Mas pincel. O meu primeiro beijo foi lá dentro de um buraco. Ok. Entre umas ruínas? Não, foi curiosamente no centro da Almada, a determinada altura. Tu conheces a Almada? Sim, conheço. A Almada Velha, conheço. Almada Velha, estás a ver lá em cima o seminário? Sim. À frente do seminário, estavam lá a fazer uma obra e de repente descobrem que havia uma espécie de uma imensa, uma zona imensa onde estavam um largo número de esqueletos, de ossadas. E aquilo depois viemos a concluir mais tarde, quando depois fomos para lá escavar e fomos acompanhados, obviamente, por cientistas. Provavelmente tinha sido, imagina tu como as coisas são, o que a história conta, que teria sido, aquilo estava a decorrer, ou uma procissão, porque era na altura no dia do terremoto, era o dia todo de Todos os Santos, era o dia 1 de novembro, e que deve ter sido no dia do terremoto. Naquele local estava a decorrer ou uma procissão ou uma coisa qualquer, que congregava muita gente e que o terremoto terá morto aquelas pessoas. Aquelas pessoas foram enterradas naquele momento. Portanto, eram vítimas do terremoto de 1755. Isso é interessantíssimo. E pronto, e foi aí que eu dei o meu primeiro beijo ao lado no meio das ossadas de uma vítima do terremoto. Foi um terremoto emocional para mim. Essa história é muito engraçada. Bom, eu tinha 12 e ele 18. A minha mãe não achou graça nenhuma. 12 e 18? Sim, mas eu era. Espera. Não era pedofilia, mas eu era muito alta. E vou-te dizer uma coisa. Tinhas, a Lara Croft, eu não sou tão gira como a Angelina Jolie, mas mandava uma boa perna. Não duvido. E, portanto, deu uma grande bronca lá em casa. Mas depois, pronto, correu tudo bem. E teria sido por aí. Eu tinha gostado. Ele, de resto, ele foi arqueólogo. Ele foi arqueólogo. Voltámos depois, terminou esse namoro, porque de facto havia ali uma disparidade de idades que era difícil, mas voltámos a namorar mais tarde. Eu não casei com ele por um triz, porque apareceu o Sr. Pego. Porque senão. Passou o encanto africano. Aquela alegria, né? E disse do outro dia a Salmo Ralph. Eu disse: sabe, meu marido é angolano. Ele disse: por isso é que és uma mulher feliz.
Isso é uma grande dica. Tu sabes, não, tu já provaste Já aquele provei. gindongo, né? Provaste o gindongo. Ai, tão bom. Bom, Luís Ruano, como foi Olá, apresentar... Luís, estás bom, Luís? Como foi apresentar a Noite da Má Língua Olha, estás a ver, sabe? e lidar todas as semanas com as picardias e irreverência de Miguel Chaves Cardoso, Manuel Serrão, Rui Zinco, Rita Blanco? Alguma história memorável desse período do programa ou dos bastidores? Tens assim alguma história? Ai, temos Tantas, muitas, não é? temos Claro. muitas. Temos muitas, sei lá. Era alucinante. Era alucinante, era muito divertido, era por vezes muito perigoso, porque eles eram completamente. Naquilo não havia travão. E à época, tudo o que tu dizias, tu repara, era um tempo em que falávamos, por exemplo, os políticos, os protagonistas políticos. Nós dizíamos o presidente Jorge Sampaio, dizíamos o primeiro-ministro ou o senhor primeiro-ministro, e nós dizíamos o Cavaco. O que na época Era uma coisa de, ouve lá, um sacrilégio absoluto. Portanto, nós desacralizámos aquilo tudo, portanto, começámos a ter uma coloquialidade na televisão, que era um bocadinho o prolongamento da mesa do café de meia dúzia de malucos no E as pessoas café. reviam-se. Reviam-se, mas primeiro deu muitas broncas. Houve cenas absolutamente hilariantes. Eu nunca sabíamos bem o que é que podia acontecer ali, mas talvez uma das noites mais divertidas foi uma noite que nós resolvemos fazer. Isso eu me consigo lembrar dos detalhes todos. Fizemos uma brincadeira com a RTP, porque à época na RTP quem era diretor de programas e diretor de informação era o Joaquim Vieira e o Joaquim Furtado. Portanto, era a televisão dos Jaquinzinhos. Pois era. E nós fizemos uma brincadeira, não sei o quê, e eu não sei que voltas é que aquilo deu a determinada altura. Eu vejo o Miguel completamente fora de contexto a começar a falar sobre o Manel Alegre. Tinha saído um livro qualquer do Manel Alegre, com as cartas de aborto do Manel Alegre, e o Miguel começa. Eu já não sou capaz de reproduzir exatamente, mas Parafraseia. não, mas ele começa a imitar o Manel Alegre e imita tão bem. Travas que o tempo que passa. Exatamente, que trazem novas do meu país, e há um vento. E tu repara, fazer isto em direto à época, e depois mais uma série de coisas. Depois ele foi buscar os nomes das cartas e embrulhou aquilo tudo. Eu fui para casa a rir-me até ainda depois do programa ter ido para o ar. Fizemos coisas magníficas. Tivemos alguns problemas. Havia umas pessoas que ficaram zangadas connosco. Tiveram processos. Tivemos um único processo no qual eu e o Miguel Esteves Cardoso fomos condenados porque nos recusámos a pedir desculpa. Houve pessoas Quem é que pagou? A SIC. Houve pessoas que me tentaram atropelar quando eu ia entregar o prémio. Nós tínhamos um prémio, lembras-te? Sim, é verdade. Eu ia entregar o prémio e depois houve um senhor que me tentou atropelar. Quando eu pus-me à frente do carro para dizer: tenho aqui o prémio. Sim. E ele deixou cair. Só não deu porque não. Pronto. Porque eu saltei a tempo, tinha boas pernas. Cá está, Lá tinha boas pernas. está. Tinha boa perna. Sei lá. Mas depois, quando nós percebemos que o programa ia vencer, ia começar a furar, quando um belo dia na Assembleia da República, num debate muito acalorado, há um tipo que se levanta e diz: mas isto é uma conversa de chacha, pensam que isto é o quê? A noite da má língua. E nós todos: Ok, yes! Chegámos lá. Yes. Pronto, e a primeira pessoa, eu estou muito grata a este senhor, a primeira pessoa, portanto, ninguém aceitava o prémio da noite da má língua. Ninguém. Eu tinha que deixar aquilo à porta das pessoas e tal. Mas ia sempre. E há um belo dia que vou entregar o prémio ao Palácio das Necessidades, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. E Quem era o ministro na altura? Secretário de Estado, Durão Barroso. Barroso. E foi o senhor Presidente da Europa Sim. que recebeu. E a partir do momento em que ele recebeu, toda a gente recebeu. Portanto, todos os primeiros ministros, os presidentes da República, eu cheguei a dar o prémio ao Cavaco Silva, já ele não era primeiro-ministro, mas ele ainda recebeu como primeiro-ministro. O Guterres recebeu 3 vezes. E fui falar sempre, ele dizia: olha, estou aqui arrumados, está a ver? Estou aqui, eu acho que eles punham lá para o dia que eu ia lá, mas estou aqui todos arrumadinhos, está a ver e tal. Está cá tudo, está cá tudo. Ou seja, foram N histórias. Nós fizemos videoclipes, nós fizemos as loucuras todas que tu possas imaginar. Achas mesmo que não faz sentido uma língua na SIC? Não, eu acho que não necessariamente com aquelas pessoas. Não, eu acho é que muito do espírito que nós tínhamos foi ocupado pelos humoristas como vocês e pessoas que fazem hoje uma abordagem do documentário da atualidade num registro meio sério, meio a brincar, mas que vai tocando nos pontos. Portanto, entre aquilo que os humoristas fazem tão bem
e aquilo que é o comentário político hoje mais solto, mais informal, hoje tudo é muito mais tocado lá. Sim, coloquial. Exatamente. Se calhar nós não fazemos muito sentido, não sei. Eu ainda não, eu gostava de fazer outro programa. Tenho um outro formato para fazer. Queres não. partilhar? não. O segredo é a alma do negócio. O que é que falta fazer? Há muita coisa para fazer. Eu gostava de fazer, mas não sei. Não sei se vai ser possível. Tem que ser cabo, tem que ser uma coisa pequenina. Não sei. Um dia destes, quem sabe? Muito bem. Por essas águas. Muito bem. Quem é que pergunta? Ok, Tiago Coelho. Olá, Tiago. O Tiago pergunta: olá, Lorde e Júlia. Sabes que eu sou o Lorde da televisão. Eu já ouvi dizer. Qual a sua opinião sobre os programas de entretenimento da televisão portuguesa dos canais jornalistas? Isso já disse, meu Mas amigo. calma, olha aqui esta. Cada vez mais aborrecidos e por vezes degradantes. A TV reality shows, cof. Ainda bem que a SIC. Agora, atenção. Agora é que está aqui a provocação. Ainda bem que a SIC já acabou com os programas insuportáveis domingo à tarde. Sim. O que deveria mudar e quem tem poderes para isso. Na minha opinião, faltam mais programas divertidos como o Vale Tudo e concursos de cultura geral. Aqui entramos no tal dos ilis. É uma opinião que eu respeito. Fico muito contente que tenham gostado do Vale Tudo, porque tu estavas lá. Foi um programa muito divertido de fazer, devo dizer. E foi um programa que eu me bati muito para que fosse feito. Vi-o num mercado em Cannes e fiquei imediatamente apaixonada. E pensei logo em vocês todos. Nós estávamos sentados a ver o programa e já sabia. Este. Fizemos o elenco logo lá. E portanto fico muito contente. Eu adorei que tivéssemos feito o Vale Tudo. Acho o Vale Tudo Ora, estás a ver, raramente aparece um formato que congrega aquelas necessidades todas que agradam a todos, não é? E vocês, principalmente a primeira série, foram maravilhosos. Chapô, aplauso. Eu acho que nos portámos muito bem. Agora, do ponto de vista de quem o fez, eu conheço o formato também francês. O formato francês era mais curto. E era gravado. Mas esse é o problema da televisão portuguesa. Pronto, é que vocês não têm ideia que fica de facto mais barato fazer o programa em direto, fazê-lo render 3 horas. E era super cansativo para nós. Eu não sei se tu tinhas essa percepção. Claro que tinha. Era muito cansativo. 3 horas. E depois lá pelo meio com os 760 que é necessário e faz parte, lá está. Eu já sei. Não há mágoa, Júlia, estou em paz. Ótimo. Mas isso minava o programa, sabes? E tornava o programa maçudo quando devia ser uma coisa. Não era de todo maçudo. Pois, mas quem estava lá a fazer, ainda falta 1 hora para nós nos despacharmos disso, ainda temos que ir ao cenário inclinado. Mas pronto, as pessoas que estão ainda pedem o Vale Tudo, mas não vale. O Vale Tudo está em repetição. E está em repetição, já agora aproveito para explicar porque é que está em repetição. Porque quem vê não percebe porque é que repetimos. Nós repetimos programas porque não temos capacidade económica para ocupar todos os horários com novidades. Porque cada vez o Vale Tudo é um programa muito caro. Como tu terás tido muito, porque era preciso muita coisa. E portanto era um programa tecnicamente exigente e portanto nós temos que concentrar numa altura do ano novidades, portanto na altura do verão, que é uma altura em que as pessoas estão menos disponíveis para ver televisão, ou achamos nós, hoje se calhar isto também está tudo a mudar, mas até há pouco tempo atrás era a altura em que se apostava menos porque as pessoas tinham mais solicitações no exterior, que estão na rua, vão de férias e tudo mais. Portanto aí, para amortizar outros custos, um programa pode passar mais do que uma vez. Eu sei que irrita o público, mas esta é a razão. É curioso porque as pessoas falam sem ter a percepção de que quem manda, eu não sei até que ponto é que tu mandas efetivamente, já agora faço esta pergunta. Sim. Porque as pessoas pensam que tu decides. Tu decides. Eu proponho. Pois, é que eu proponho. Eu e os meus colegas temos a obrigação. Estás condicionada pelo orçamento. Esse é o maior condicionamento que existe, não é? Exatamente. E depois também pela aprovação de quem está acima de ti. Exatamente. Portanto, o que às vezes dá jeito, não é? Tu dizeres, não tenho dinheiro. Não sou eu que decido. Não. O trabalho de um diretor de conteúdos como eu é ir à fonte, portanto, aos mercados, às feiras internacionais e identificarmos, sinalizarmos, digamos assim, e trazer, e depois propor a quem decide e depois fazer-se ou não, se há ou não capacidade para montarmos o programa. E é verdade que. E depois, tudo o que se passa dentro do programa é da minha responsabilidade. Ok. A partir do momento em que. Do momento em que está feita a escolha, lá dentro, a parte toda de formatação, conteúdos vários, eu não sei o que, isso já é da minha responsabilidade, com a produtora que executa, em cima daquilo que é a bíblia do programa. Isto quando não é um formato internacional. Quando não é um formato internacional, sou eu cá. Porque não há muito espaço. É uma conversa recorrente esta de que a televisão portuguesa está. A televisão até
a mesma escala mundial, está muito formatada, não é? São sempre os mesmos formatos que se compram, há pouco espaço para arriscar. Não, Ou discordas? Discordo absolutamente, porque quem vai aos mercados internacionais percebe que há a diversidade é ciclópica. O que é apresentado agora, aquilo que é execuível, aquilo que é Isso o quê? Por questões orçamentais, por questões de mercado? Por questões de mercado, por exemplo, tu vais ver as coisas todas que os nórdicos produzem. E não aquilo tem, é mesmo para nós. Não tem nada a ver connosco. Não tem nada a ver connosco. Não dá, não é impossível. Por exemplo, um formato maluco. Um formato maluco. Uma vez tive uma senhora simpaticíssima, uma série de tempo a tentar convencer-me a comprar um reality show que era para dadores de semen. Eu vi esse programa. Provavelmente. Eu vi e participava nesse programa. e por mais que eu lhe explicasse que não dava para Portugal, não dava. Ela dizia não e tal, porque não sei o quê. Tem lá tudo. Tem lá tudo. Sei lá, o outro que víamos, por exemplo, que é um caso famoso. O último que eu vi era o Delírio Absoluto. Era um delírio absoluto que era... propunham-te um programa onde tu podias, através de várias etapas, um concurso, no final... Se tivesses perdido um animal de estimação, com as cinzas do animal de estimação, faziam-te uma réplica em louça do teu animal, uma espécie de um clone. Mas, Júlia, eu vi esse programa mais uma vez. São formatos, eu compro esse formato. Eu quero isto aqui numa Lupeleza. Quem é essa senhora? Eu vi esse programa. Já não me lembras? Isto era uma coisa. Bem, os japoneses têm coisas delirantes. Depois há aqueles concursos americanos com anões a puxarem aviões e. Eu acho que falta anões a puxar. Sim! Muito sim, Júlia! Muito sim, pronto. Posso fazer uma pergunta? Isto é a tua vasta equipa chamada exatamente por esse motivo. Por que não fazer originais? Porque exatamente. Bora lá, veja lá o original bom. Sim, o facto de lá fora os conteúdos não serem para o nosso público, não é? Porque não fazer originais? É caro, não há ideias. Porquê? Mas diz-me lá, qual é um conteúdo assim que tu tenhas na cabeça? Eu não sou criativo. Não, meu amigo, é assim, normalmente. Sim. Normalmente, olha, eu já recebi ao longo da minha vida 50 propostas, 500, sobre ideias para reality shows nos sítios mais extraordinários. E as pessoas achavam que eram originais. Ok. Porquê? Porque eram da cabeça deles. Não conseguiam sequer perceber que era uma projeção. Não, e que era uma projeção de uma formatação que já tinham visto. A grande maioria dos jovens barbudos ou imberbes que me aparecem pela frente querem invariavelmente fazer o show do Jimmy Fallon, ou do John Colbert, ou do Conan O'Brien, que é o quê? Uma mesa e um sofá. E não se passa mais nada. Eu subscrevo completamente. Eu acho que esse formato já está mais do que. Não, tu fizeste isso muito bem durante muito tempo, num programa mítico chamado Cabaré da Coxa. Foste minha convidada. E fui tua convidada. Num dia em que levaste lá o mágico. Eu odeio mágicos. Eu odeio mágicos. Foi tão bom. Não há nada que me entende mais do que o ilusionismo. E o teu ar entediado foi ótimo. Não, eu disse que o homem foi espetáculo. Porque cá está, eu sou pela verdade. Eu sou pela verdade, eu sou pela verdade. Foi tão bom, foi tão bom. E eu vou aos teus programas todos. Sei lá, aqui um padrão começa a incomodar-me. Não, acho que é bom sinal. Não sei. Acho que é um excelente sinal. Portanto, sinal as ideias novas são sempre muito. Cá está, projeções, declinações, são sempre a variante millicentésima de dar uma coisa que nós já vimos. É a originalidade em televisão. Então achas que já tudo foi inventado? Quase tudo. Desafio, tragam-me lá um que seja praticável. Genuinamente original. Duvido imenso. Todos têm uma componente muito que tem a ver com um certo voyeurismo, que começou com o Big Brother, mas que hoje agora com as plataformas os realities tomaram. Os realities então é um subgénero imenso, é um continente. Mas já está, a tendência já está. Não. Vais para os mercados internacionais e continuam. E estão a escavar mais fundo? A escavar mais fundo e a buscar mais coisas e a fazerem mais coisas. E cada vez o doc reality, por exemplo, que é acompanhar a vida de alguém, isso nos mercados mais maduros é a coisa. É a tendência. Não é tendência, é o pão nosso de cada dia. Toda a gente tem o seu próprio reality show, da pessoa mais cotada e mais diferenciada e qualificada perante um determinado público, ou o tipo que é um pateta e que não faz grande coisa. Então vou-te fazer uma pergunta ao contrário. Se tu pudesses, sim. O que é que mudarias efetivamente na televisão? O que é que, se não tivesses condicionalismos
de ordem orçamental, se pudesses ter o poder de veto, não é? Se tu é que decidisse efetivamente. Já te fizeram esta pergunta alguma vez? Possivelmente sim. Já, possivelmente sim, já fizeram. E não tenho uma resposta óbvia nem imediata para essa pergunta, porque. Bom, há o tal programa que gostarias de realizar. Pronto, sim, esse sim. Sim, mas eu não. A televisão não é uma projeção do nosso gosto. Já te disse isto, não é uma projeção do nosso gosto. A televisão é um hotel com muitos quartos. E nós temos que servir os clientes e dar a chave. Basicamente é isso. Quer com jacuzzi? Exatamente. Quer com minibar, sem minibar. Quer com serviço ao domicílio, não quer com serviço ao domicílio. Pronto. Não sou capaz de dar-te essa resposta no imediato. Já vi coisas fantásticas. Eu gosto muito de programas grandes. Gosto muito de programas de grande espetacularidade. Sei lá, adoraria fazer os talent mais extraordinários que estão a aparecer agora pelo mundo inteiro. Gostaria, mas também há assim tanta gente para cantar em Portugal e a ideia de que a música como espetáculo não se está a perder um bocadinho também. Adorei trazer o Vale Tudo, foi das coisas que me deu mais prazer. Foi das lufadas. Sim, foi completamente. Depois não tenho assim mais de imediato nenhum referencial. Gosto muito de coisas que têm a ver com contar a vida das pessoas, coisas que têm a ver com a vida concreta, porque isto vem muito do meu lado do daytime, não é? Por exemplo, há um famoso formato israelita. Os israelitas são, não sei se sabes, os grandes criadores de formatos do mundo. Não fazia ideia. É verdade. Mas criam tendências e criam... Não, eles normalmente criam ideias relativamente fáceis de concretizar e muito engraçadas. Aquela famosa brincadeira que a Ellen faz e que toda a gente quer fazer também, que é pôr um auricular e fazer o remanda. Sim. Isso veio de lá. Os quizzes mais amalucados vêm de lá. Havia um formato muito engraçado que eram 3 avós que davam conselhos a jovens com problemas amorosos, que depois também foi replicado pelo mundo inteiro. Era de lá. E há um formato que... E são programas que vingam lá, portanto. Que vingam lá. Por exemplo, aquele programa que a TVI fez, que tinha uma grande espetacularidade e que aqui não se conseguiu fazer, não teve o mesmo impacto, que se chamava... Como é que ele se chamava? Que tinha aquele ecrã que subia conforme iam aparecendo. Esse, por exemplo, foi quando apareceu no mercado, todos queríamos aquele formato. E depois era muito caro e não foi possível. Ainda bem que não compraram. Exatamente, não correu bem. Mas estás a ver, esse tipo de coisas, eu gosto, coisas que enchem o olho, um grande platô, uma cenografia, muita luz, um bocado como lá féria, música. É extraordinário, porque eu não sei se tu vês a TV Galiza. E como é que uma televisão regional, eles têm muito fazem programas de grande dimensão, como tu dizes, e é uma televisão regional. Como é que eles conseguem? Não é bem assim, eles não fazem programas assim tão grandes, eles fazem sempre o mesmo programa. Pronto, se calhar é sempre o mesmo que faz. É o mesmo, se calhar é o mesmo. Aquilo é feito há anos. Sério? É feito há anos. É o mesmo. Eu acho que é a mesma apresentadora. E aquilo é uma espécie de chave da programação e da grelha. Okay. E que tem a ver lá com os talentos locais e tudo mais. É sempre sempre que eu piquei a TV Galiza, é sempre a festa. Muita gente, muitas câmaras. Mas isso é muito Espanha. Espanha Pronto. Tem muito esse lado, mas por exemplo, Espanha tem outro lado que eu abobino um bocadinho, mas que lá fosse muito bem, que são aquelas tertúlias infendáveis a dizer, falarem da vida das pessoas, depois batem-se não batem-se, insultam-se uns aos outros, aquilo tem um bocadinho, ficas a olhar para aqueles programas com ar de que estás a ver um acidente de viação. Sim. Não consegues. Não, mas aquilo as pessoas não sabem, mas ali o valor de produção é outro, é que as pessoas são pagas. E vão lá contar as suas vidinhas e quem é que meteram os palitos e quem é que dormiu com quem e que não sei o que, e tudo aquilo recebem cachê. Por isso é que há sempre protagonistas, por isso é que há sempre histórias novas. Mas eu isso não acho muita graça, isso já não acho mesmo graça nenhuma. Estás a ver? Isso eu não faria. Aí é um escrúpulo, portanto. Não é um escrúpulo, é um limite ético. Tu és a rainha das. Tudo. É semântica. Exatamente. Pronto, é por isso que eu sou o Rui e as pessoas vão ganhar. Bom, mais uma ou duas. O João Ribeiro pergunta: sente-se a verdadeira ópera portuguesa, ou mesmo que o estatuto que já te tem, ou mesmo com o estatuto que já te tem, pensa que ainda lhe falta muito para tal? Será que realmente é isso que gostaria de atingir, ou imagina outro caminho profissional? A verdadeira força da ópera não é o sucesso dos seus programas, que é assinalável, mas o facto dela ser dona do seu próprio negócio. E eu não sou dona do meu negócio. Eu sou uma assalariada. E isso faz com que as minhas escolhas sejam as escolhas da empresa onde eu trabalho.
E portanto, a força da Oprah. Eu nunca poderei ser a Oprah. Bastava-me ter nascido nos Estados Unidos, eu era maior que a Oprah. Tinha nascido em Espanha e já a coisa era um bocadinho diferente. Eu já podia pelo menos ser uma produtora a outro nível. Tu foste produtora, eu fui produtora também 10 minutos. E fiz uns formatos engraçados, todos originais. Por acaso tudo o que fizemos foi original. Inventámos o primeiro programa de sexo que existiu em Portugal, que se chamava Sex Appeal. O Sex Appeal era Sim, da era produtora? meu e da Felícia Cabrinha. Inventámos Inventámos a Elsa Raposo, essas coisas todas. Portanto, tudo isso, eu tenho isso tudo no meu portfólio, eu tenho um catálogo magnífico, eu fiz, efetivamente, fiz tudo. Mas a Oprah é a rainha, não só pelo sucesso e pelo impacto que ela tem, mas sobretudo porque ela detém toda a linha de produção é dela, toda a linha de montagem é dela. Portanto, se ela decidir que vale a pena fazer um investimento e dar 500 carros à plateia, ela fez as contas para isso. Eu tenho que persuadir o meu patrocinador? O meu chefe hierárquico, okay. e depois irmos ver se no marketing e no comercial é possível fazer esse negócio. E, portanto, nunca terei o poder que é a Oprah, mas gostava. Mas tu agora já tens uma aplicação. É verdade, julguei-te bem com a vida. Pronto, vamos fechar a nossa conversa justamente aí. Eu gostava já agora, se não te importasses. Não, estamos aqui no sítio certo. É a plataforma certa para falarmos dessa plataforma. Exatamente. Isso é um passo para te tornares, entre aspas, independente da televisão? Não, é um espaço, ainda não tenho essa pretensão. Isso é para o Lorde. Eu aqui ainda sou um pintainho. Não. Eu achei a determinada altura que não podia estar fora do digital. E fui muito persuadida por pessoas que conhecemos, ambos. Sim. E que quando começámos a desenvolver a ideia de um projeto digital, achámos que devia ter a frescura e a formatação diferente daquilo que existia, que eram os blogs e essas coisas todas. E portanto, de repente é-me proposto esta espécie de revista digital. Eu gosto muito de revistas, de resto, neste momento também divido grande parte do meu tempo a tratar das revistas da empresa. Neste momento também sou diretora de entretenimento e lifestyle da empresa. Okay. Diretora executiva de conteúdos e diretora de entretenimento e lifestyle. Ou seja, tenho também a meu cargo 5 títulos da empresa. Tu é que decides quais são as capas? Não chegas aí. Não chego aí. Isso aí temos os diretores de cada título. Mas tenho, portanto, todo o resto do tricô e do bordado faz parte também das minhas responsabilidades. Mais responsabilidades que outra coisa qualquer. Mas isto para te dizer que fui para o digital e, portanto, para esta plataforma com a ideia de que é preciso estar nesta pista. Eu uso muito esta expressão, neste caminho, nesta avenida. Porque todos os caminhos, seja uma avenida maior hoje, que é a televisão generalista, quer uma mais pequenina que venha do outro lado qualquer, vão parar a esse grande lago. E eu tenho que estar lá. Tenho que ser um peixinho. E depois vão pôr ao pé dos tubarões como tu. Mas eu não sei. E bater assim. Há sempre um peixinho maior. Há sempre um e peixinho pronto, maior. E tenho que estar. E foi por isso que fomos para aí. E também porque grande parte das pessoas não me conhece fora daquilo que eu projeto na televisão Eu generalista. espero cumprir um bocadinho esse propósito. Espero que sim, não sei, já falámos de televisão. Não, mas as tuas respostas e falamos também de outras coisas. Sim. Só a tua própria postura aqui é diferente daquela que, apesar de seres verdade também ali, mas é uma outra verdade. Ali sou pivô, ali estou a distribuir jogo. Em certa medida, eu costumo dizer isto, eu acho que concordarás comigo. É uma persona que também está ali. Não, mas as pessoas não veem o programa para me ouvirem a mim, as pessoas vão ver o programa para ouvir as histórias das pessoas que vão lá. Até porque se fossem ouvir, tinham que baixar o volume da televisão, porque tu tens a voz. Onde é que saiu isso? Desde sempre. Isso começou a sair porque por falta de atenção de quem me dirigia, que nunca me ensinou em tempo útil que não valia a pena gritar para me sobrepor às palmas, porque estes microfones maravilhosos. Portanto, e a determinada altura, e como eu me entusiasmo muito, como gosto muito do que faço, e, portanto fico muito sou uma histriónica e portanto a coisa, até que eu percebesse que não vale a pena gritar, eu não tenho noção às vezes do volume da minha própria voz. E isto é outro problema. Eu não tenho, nem do agudo que posso. Não tenho mesmo. E portanto, dá asneira. Então é uma questão técnica. É uma questão técnica que não foi corrigida em tempo útil. E depois, como começou a fazer parte um bocadinho do que eu sou como comunicadora, a coisa foi: olha, e hoje vou
hoje tento moderar-me um bocadinho. Mas também não renegas, digamos assim, é uma crítica tua. É uma verdade tua, a tua voz. Eu não renego coisa nenhuma. Mas porquê que a aplicação parece daquela forma? Porque as pessoas não me conhecem. Portanto, não sabem aquilo que eu gosto de ler, não sabem aquilo que eu gosto de escrever, não sabem aquilo que são as minhas causas, não sabem as coisas que me indignam. Porque o meu espaço de opinião, eu não o tenho. Sim, claro. Eu estou ali para ouvir a opinião dos outros. Eu sou sempre aquela que acolhe, não sou eu. E normalmente, ainda por cima, com as regras que nós temos na nossa pequena televisão provinciana, nós não devemos ir aos programas uns dos outros, porque temos competições somos muito competitivos e tu não podes ir a este e não podes ir a aquele. Quem é que tem a culpa? Porquê que isso existe? Regras. Porquê que, por exemplo, o facto de não haver prémios de televisão é fruto disso mesmo, não é? É fruto dessa ou não? Não. Um dia destes existirão prémios de televisão. Estou a tratar disso. Bom, então penitencias teres acordado tarde para o digital ou não? Penitencio-me um bocadinho. Um bocadinho. Ainda não estou. Mas acho que as coisas acontecem quando têm que acontecer. E obviamente tens uma equipa a tratar dessas coisas todas, mas és tu muito uma pequena equipa que mata outra. Uma pessoa. Não, eu estou completamente envolvida editorialmente. Estou completamente envolvida. Delego do ponto de vista técnico, porque não domino a técnica, mas tenho uma equipa de 2 pessoas para aí. E não é um business para ficares milionária. É apenas um meio para te dar a conhecer. Aliás, eu julgo que nunca serei milionária, eu não tenho jeito nenhum para ser milionária. Eu sou uma péssima mulher de negócios. Isto aqui é um assunto que eu não vou explorar. Que eu ganho muito bem. Ganhas. Sabes qual é a minha resposta? Sabes qual é a minha resposta para isso? O que eu ganho é a medida do que me respeitam. É uma boa resposta. É uma ótima resposta e é verdade. É uma boa resposta. Estás a falar de quem te contrata, naturalmente. Claro, naturalmente. Então, quem é que paga? Claro. Mas falaram-se de valores assim, não me interessa absolutamente nada. Repara, nem eu sei, nem me lembro coisas, mas eram muito zeros. Portanto, há este mito que tu. Eu não tenho jeito, sou milionária de afetos e de ideias e de espera de alguma inteligência. De resto, não. Olha, Júlia, eu não sei como é que é terminar isto. Com a febre. Apenas com a febre e a chouriça. Foi um prazer muito grande, o que é que eu te posso dizer? Eu não Para mim teria sido se tivesses feito a barba. Fica-me assim tão mal. Mas olha que a minha personagem na novela isto vai render. Vai render. Isso vai para a novela também? O que eu vou não, se calhar vou ter que cortar. Já gravei cenas, já não posso falar. Não. Da parte da ficção não sou eu que trato. Já não posso. A Gabriela Sobral aceitou. Se fosses tu. Pois, vai lá que a Gabriela gosta da minha barba, senão tu te ias recusado. Não sou assim tão castradora. Sim. Mas a minha personagem, que se chama Tomané, pede barba. És tu e a Dânia, não é? A Dânia não tem barba. Não, a Dânia tem tudo no sítio. A barba tem tudo aquilo que eu não tenho. Vai ser um casal. Vocês têm que ver a novela, que agora já não tinha um nome provisório, agora chama-se Amor Maior. Vais estrear quando? Já vi imagens. Isso é que era bom. Agora ia dizer. Não se pode dizer? Não. Mas é depois do verão, não é? Claro. Deve ser. Tudo é depois do verão. Tudo é depois do verão. Olha, até o outono. É verdade, exato. Até o outono é depois do verão. Júlia, muito obrigado. Nada. Desculpa algum nervosismo, alguma atrapalhação de minha. Não, estiveste muito bem. Acho que sim, estive bem. Muito bem. E levo o Willis como uma referência e o standvirtual.com. Eu vou-te dizer uma coisa agora para o final. Diz-me. Provavelmente foste a primeira pessoa que eu não tenho aqui convidados com quem eu me sinto realmente muito à vontade e de alguma forma estou à falta da melhor expressão, de igual para igual. Eu devo dizer que durante bastante tempo a relação que eu tinha contigo, isto é uma nota mesmo pessoal, mas faço questão de dizer, durante algum tempo eu tinha uma relação contigo cerimoniosa, que eu notava e que não entendia. Muito por culpa minha, não com toda a certeza. Aliás, totalmente por culpa minha. E vou-te dizer porquê. Porquê? Porque o facto de seres a Júlia Pinheiro e seres diretora, eu sentia-me sempre, eu autopoliciava-me. Achavas que eu estava a fazer uma avaliação? Não. Autopoliciava para não parecer um lambotas. Não haver um lambotismo da minha parte. Mas eu tenho um ótimo detector de graxismo. Entendes que eu sou. Eu nos graxismos sou a maior. Top logo. E então eu não vou ser simpático, vou tentar arranjar aqui um tom que não seja. Tu quase que me fugias. Tu quase que me escorregavas na mão. E eu sou física, eu mexo. E tu não querias, Tu ficavas efetivamente, como é que eu ia dizer? Tu ficavas um bocadinho
constrangido. Sim. Portanto, às vezes eu metia-me contigo, brincava contigo, mexia-te, dava-te uns encontrões e tu ficavas tipo totó. E em certa medida, a dupla do Splash aquilo não teve a química que devia ter tido. Por minha culpa, entendes? Não porque, portanto, o que é que era que de uma forma clara dizer que tu não tens culpa absolutamente nenhuma. Isto foi uma autoimposição minha parva, mas. Não, mas tu já antes disso tinhas esse problema. Sempre que eu me metia contigo, eu espero que isto seja sentido por quem trabalha comigo. Eu tenho uma relação muito afetuosa com as pessoas, ao contrário do que dizem, e esta é a minha nota final. Ao contrário do que dizem, eu não sou autoritária, não sou inflexível, não sou uma tirana, uma castigadora, não tenho listas negras, e sou profundamente afetuosa, no sentido absoluto do termo. Eu gosto das pessoas e gosto muito das pessoas que trabalham comigo. Eu tenho uma ternura imensa pelas minhas equipas de conteúdos, pelos meus colegas, as pessoas com quem eu tenho proximidade. Adoro o João Paulo Rodrigues, com quem trabalho hoje, adoro o João Baião, tenho uma paixão absoluta e total e definitiva pelo Manuel Lisgocha, que foi o meu... Eu tive poucos parceiros televisivos, mas dos meus homens televisivos, não me leves a mal, mas o Manel é o meu favorito, e pronto, ficava um bocadinho aflita porque sentia que tu estavas constrangido e eu queria te mexer e queria brincar contigo, mas assim aquelas coisas como se faz aos miúdos, umas torrinhas e uns carolos, umas torrinhas e uns carolos, e tu parecias um totó. Pois era. Um pijaminha insuportável. É o que me tratavas de pijaminha. Estavas sempre em pijaminha. Estava sempre em pijaminha. E sempre com cara de sonso. E eu pensava, olha, mas isto é. Porque é que achas que eu estou com barba? Mas metade está. Não, e às vezes até em reuniões contigo. E tivemos em várias circunstâncias, em reuniões de produção e de outras. Que estávamos a discutir outros formatos e outras coisas. Eu sentia que tu ficavas profundamente condicionado com qualquer coisa que eu não sabia o que era. Não, mas é por isso mesmo, porque tu, como tens uma posição de poder. Mas o poder sei, não. Mas eu sei a quantidade de gente que deve estar. Mas tu tens esse problema com outros diretores, não tens? Acho que é com quase todos. É? Sim. Porque eu não quero. Eu vivo muito mal com essa. É uma previsto estar a autopoliciar-me, não é? Tipo, não vai pensar que eu estou. Vai-te curar. És crescido, tens bater a barba branca. Já passou. Isto foi uma determinada fase e complicada em que eu me fiz o tratamento. Aqui o Lorde é um pijaminha. Lorde pijaminha. É a última vez que te convido para coisas minhas. Ok, sempre a render. Júlia, muito obrigado. Eu é que agradeço. És o maior. E não me trates mais por pijaminha. Vou deixar de ser pijaminha. Está bem? It's time. Tchau. It's your time now. Adeus. Vou-me embora. Eu também. A febre. Nada. Para trincar. Não há. Keita. Não há. Tens uma cunha, já vais com sorte. E obrigado por assistirem ao vídeo. Não se esqueçam de subscrever o canal e colocar um gosto beleza. Podem apoiar o Maluco Beleza por apenas €1 por mês e terão acesso a conteúdos exclusivos e recompensas. É só ir a patreon.com/ruiunas. Obrigado. O estilo Maluco Beleza continua na moda. Beleza.